Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e bênção seja Allah esteja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. 13º dia de Ramadan, nossa segunda sexta-feira, do mês sagrado. E nossa 13ª aula, inshallah. E nosso versículo de hoje está na Sura Al-Kahf, a Sura da Caverna, no versículo 28, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ser paciente juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invocam seu Senhor, anelando contemplar seu rosto. Não negligencies os fiéis desejando o encanto da vida terrena, e não escutes aqueles cujo coração permitimos negligenciar o ato de se lembrar de nós, e que se entregou aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações." Bom, irmãos, vejam que esse versículo ele foi revelado quando o profeta sallallahu alaihi wasallam estava fazendo da'wah, quando ele estava chamando ao caminho de Allah alguns líderes da tribo de Quraysh. E estes líderes, por terem riqueza, poderes, eles não aceitavam que o Islã fosse para todos. Eles não aceitavam que pessoas como Bilal, radiallahu anhu, que era um ex-escravo, Ammar, que era dentre os pobres, ou Ibn Mas'ud, que era dentre os fracos, pertencessem à religião e tivessem o mesmo status que eles. Portanto, eles proporam ao profeta sallallahu alaihi wasallam que sentariam com o profeta para ouvir a mensagem, desde que essas pessoas se afastassem da religião, desde que ele negasse que essas pessoas permanecessem na religião e sentassem com eles. Ou seja, eles queriam que eles fossem os melhores dentro da religião. Eles não queriam que as pessoas pobres pudessem ter o mesmo status que eles dentro da religião. E então Allah subhanahu wa ta'ala revelou esse versículo e proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam de afastar as pessoas do caminho de Allah por elas serem pobres e fracas. E sim, que Allah subhanahu wa ta'ala encaminharia aqueles que mereceriam a orientação. E vejam que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ser paciente juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invocam o seu Senhor, anelando contemplar o seu rosto." Ou seja, mantenha-se firme juntamente com aqueles que de manhã e à noite se recordam de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo La ilaha illallah, glorificando a Allah, declarando a grandeza de Allah e invocando a Allah amanhã e à noite, cumprindo com as orações, obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala, seja ele rico ou pobre, forte ou fraco, todos são servos de Allah subhanahu wa ta'ala, independentemente do status deles. O importante é que seja dentre essas pessoas, que são aquelas que anelam contemplar o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Não negligencieis os fiéis, desejando o encanto da vida terrena, não escutes aqueles cujo coração permitimos negligenciar o ato de se lembrar de nós e que se entregou aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações." Ou seja, não abandona os fiéis, essas pessoas que recordam Allah dia e noite e buscam a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, não abandona essas pessoas para se juntar com aqueles que somente buscam o encanto da vida terrena. Aqueles que possuem riquezas e que não pretendem lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala, não querem recordar Allah subhanahu wa ta'ala nem se encaminhar no caminho correto. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala proíbe, o profeta sallallahu alaihi wasallam proíbe os fiéis de negligenciar aqueles crentes, sejam eles pobres ou ricos, sejam eles fracos ou fortes, negligenciar eles e trocar eles por pessoas que somente querem o encanto da vida terrena. E escutar aqueles cujo coração permitimos negligenciar o ato de se lembrar de nós. Aqueles cujo Allah subhanahu wa ta'ala sabia que não haveria bondade no seu coração e que Allah subhanahu wa ta'ala iria fazê-los negligenciar a lembrança de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque essas pessoas se entregaram aos seus próprios desejos e não quiseram seguir a orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que eles caíssem nessa negligência e que eles se excedessem nas suas ações. Portanto, irmãos, esse versículo, ele foi revelado devido a este motivo que nós falamos, que é com relação aos sahaba mais fracos e mais pobres, que os líderes queriam que eles não permanecessem na religião a fim de que eles escutassem a religião. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o profeta sallallahu alaihi wasallam com relação a isso e ordenou o profeta que sentasse junto deles, que ficasse junto deles. Só que essa mensagem também serve para nós nos dias de hoje.
Acaso nós não estamos negligenciando as pessoas crentes que estão na nossa volta e sentando com aqueles que negligenciam a religião? Então, irmãos, vejam que a companhia virtuosa na religião é algo muito importante, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse no hadith que a pessoa seguiria a religião do seu amigo. A pessoa seguiria a conduta do seu amigo. Portanto, se nós andamos com uma pessoa que segue a religião e que recorda Allah, então nós temos grande probabilidade de seguirmos o mesmo caminho delas. Ou seja, é um incentivo para que nós sigamos obedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas quando nós sentamos com as pessoas que negligenciam as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que não se preocupam em recordar a Allah, nem se preocupam com relação à desobediência a Allah, então, pouco a pouco, nós acabamos seguindo a mesma senda deles. Portanto, aqueles que estão distraídos com este mundo e que comprometem a sua religião e a adoração a Allah, essas pessoas não são as pessoas que os crentes devem sentar com elas e manter a sua amizade. Vejam que essas pessoas, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, se entregam aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações. Ou seja, essas pessoas desperdiçaram seu tempo, desperdiçaram sua vida com algo infrutífero, com algo que eles não vão ter nenhum benefício na outra vida. Portanto, nós não devemos nem obedecer a essas pessoas, nem admirar essas pessoas, nem invejar essas pessoas, nem querer seguir o caminho delas. Portanto, independentemente de se essas pessoas são ricas ou pobres, se essas pessoas são as mais poderosas ou as mais fracas, cabe a nós nos afastarmos daqueles que negligenciam a Allah e suas ordens e nos aproximarmos daqueles que obedecem a Allah e daqueles que querem anelar o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala. E este versículo serve muito nos tempos de hoje, no qual o status da pessoa é sua riqueza, no qual as pessoas se aproximam daqueles que têm mais dinheiro, que têm mais popularidade, que têm mais a oferecer, e se afastam daqueles que não têm muito a oferecer com relação aos bens da vida terrena. Esse versículo vem nos lembrar que as pessoas, mesmo sendo mais humildes ou mais pobres, e não tendo tanta popularidade como determinadas pessoas, essas são melhores perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque elas recordam Allah, porque elas pretendem aquilo que está junto de Allah subhanahu wa ta'ala, elas buscam aquilo que está junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou seja, isso não quer dizer que essas pessoas devem ser pobres. Pode existir, existem muitos ricos, no qual se recordam de Allah subhanahu wa ta'ala noite e dia. Mas o propósito do versículo é que nós não devemos nos apegarmos às questões materiais mundanas, nos apegarmos às pessoas devido às questões materiais e mundanas e não às questões religiosas e com relação à nossa fé. Portanto, o correto é que nós nos aproximemos das pessoas que vão aumentar a nossa fé. Nos aproximemos das pessoas que vão aumentar a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala na nossa vida. As pessoas que vão nos incentivar a obedecer a Allah e vão nos proibir de seguir o mal. Essas são as pessoas que devem fazer parte do nosso círculo de amizades. Essas são as pessoas nas quais nós devemos andar com elas. E as pessoas nas quais devemos nos afastarmos são aquelas que somente vão fazer com que a nossa fé diminua e com que nós anelemos mais e mais a vida terrena, esquecendo da outra vida. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça entre aqueles que recordam Allah de manhã e à noite, invocando o seu Senhor sinceramente e que buscam contemplar o seu rosto. Eu imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que perdoe as nossas faltas, que nos guie a senda reta e que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad e louvado seja Allah, Senhor do Universo.